Olá para você que acompanha o meu canal, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos agora fazer a reflexão astrológica para essa semana, do dia 3 ao dia 9 de novembro. É uma semana assim sem grandes eventos, comparando com a semana anterior, que nós tivemos Mercúrio retrógrado, Lua nova, mudança de signo para Vênus. Nessa semana vocês vão perceber que o grande jogo da semana está entre arriscar ou manter os objetivos, mas vamos avaliar aqui dia a dia e vocês vão compreender melhor as influências. Nós temos no céu do domingo, 3 de novembro, o Sol aqui no signo de Escorpião e a Lua em Capricórnio no início da manhã. Depois, ainda durante a manhã, ela muda para Aquário, como a gente vai ver. Mas na madrugada ela formou um aspecto harmonioso com Mercúrio. A Mercúrio está bem aqui no final de Escorpião, entrou no movimento retrógrado, está lentinho. Então, esse início de manhã do domingo favorece muito estudos de temas complexos. Pode ser tanto estudo no sentido do conhecimento, né? Estudar para uma prova, realizar um trabalho escolar, tal, como estudo de questões que a gente quer aprofundar, estudo de documentos, de possibilidades, enfim, de projetos, de estratégias. Pensando na vida num sentido maior, o que favorece essa influência? É um sentido mais racional, né? Pensando aqui numa lua em elemento terra, Capricórnio pertence à triplicidade da terra, e então favorece muito mais esse centramento em termos de busca de conhecimento, informação, estratégia, métodos, planos, enfim. O que cai muito bom, né? O que concilia muito bem com essa ideia dos estudos, ok? Agora, se você tiver que lidar com algum tema que precisa de uma certa expansão, vai precisar de um pouquinho mais de esforço, porque é uma influência totalmente concentrada, ela é mais puxada para dentro, por isso que a gente diz concentrada, né? Onde a gente consegue exercitar melhor esse olhar mais detalhado. Tanto o Escorpião como o Capricórnio, eles são signos de natureza fria, então não favorece muito expansividade. O início da manhã do domingo, então, não é muito adequado para as atividades de entretenimento. A gente pode até perceber que o ritmo vai um pouco lento e tal. Mas durante a manhã ainda a Lua vai ingressar em Aquário, né, às 8 horas e 19 minutos. Ainda assim, Aquário é um dos signos que veicula, que é a modalidade fixa, cria um campo de atuação para o planeta que não é ágil novamente. Os signos fixos são signos que dizem ao tempo longo, a pouco movimento, a uma certa resistência. Então, apesar da Lua mudar de signo, ela não vai mudar muito mais o ritmo. Continua que o domingo ainda vai meio devagar. Mas Aquário é um signo que tem uma condição mental muito forte. Então, como a Lua é um dos astros que rege o plano da mente, né? Se a gente colocar Lua e Mercúrio nesse conceito que a gente tem atual de lado direito e lado esquerdo do cérebro, né? Então a Lua estaria para o lado mais criativo. E essa composição de Lua em Aquário favorece muito a abstração. Não tanto uma abstração mística, mas uma abstração por temas mentais. Então é um pouco mais fácil compreender temas científicos, por exemplo, essas questões mais amplas da vida, sem um viés místico, né? Porque o Aquário não veicula muito essa qualidade de misticismo, mas ao contrário, a ideia da lógica, né? A questão da lógica. Então a gente tem um pouco mais de facilidade para lidar com os temas nesse intuito, né? E mais tarde, meio-dia e 42 ainda, né, praticamente manhã aqui, aí sim a gente tem um clima um pouco mais expansivo, porque a Lua vai chegar a um aspecto bem harmonioso a Vênus aqui em Sagitário, aí sim dinamiza bem. Então a gente tem uma manhã de domingo mais fechada, mais séria, concentrada, e à tarde bem mais dinâmica, expansiva, muito apropriada para a diversão e entretenimento. Bom, favorece lidar com os temas ligados a assuntos materiais? De certa maneira, principalmente os que exigem um pouco mais de capacidade de risco, os que buscam o nosso olhar para alguma coisa diferente. Por exemplo, vamos pensar que você está disposto a comprar um objeto, comprar uma roupa, uma calça, por exemplo. E você quer uma calça diferente, então esse clima intensifica muito essa necessidade de algo além, de algo diferente do que a gente tem, pensando em Vênus como um planeta que tem essa relação com os desejos. E a Lua dá o tom, dá o ritmo, né? O humor também. Nosso humor está muito propenso para fazer as coisas de uma maneira um pouquinho mais diferente, né?
E aí isso cai para compras, né? Vênus sendo também um astro que tem essa relação com a moeda, para o entretenimento, né? Então a busca de diversão é para fazer alguma coisa diferente, ou mesmo se você quiser ficar em casa, tal, você vai querer fazer alguma atividade diferente do que você está acostumado. Ou seja, ela é muito melhor para buscar atividades fora do habitual do que manter a rotina. Essa influência vai aqui ao longo da tarde e da noite, mais apropriadamente à tarde, porque depois a Lua já vai se afastando mais desse aspecto. E na segunda-feira nós temos um único aspecto ao longo do dia, com a Lua ainda em Aquário, ela vai formar uma quadratura ao Sol, que é o momento da fase crescente. Uma quadratura de modalidade fixa, Lua em Aquário e Sol em Escorpião. E ela não favorece resolver temas por meio de alternativas, por meio de apoio dos outros, ao contrário. Ela é bem centrada, sempre que a gente fala de Escorpião vai fundo, né? Então é fixo, não tem muito movimento. Então o que é favorável numa quadratura assim? Encarar o problema, seja qual for, de frente. Não adianta buscar alternativas, não adianta pegar apoio, buscar apoio, tentar apoio de alguém, fazer a coisa diferente ou deixar de lado. Aqui, se você tentar, o problema se mantém. Então o ideal aqui é encarar a coisa de frente. Terça-feira, nós temos aqui a Lua ainda em Aquário durante a manhã. A 1h28, virada de segunda para terça, a Lua vai chegar a um aspecto bem harmonioso a Marte, então carrega essa influência para amanhã da terça-feira. É esse aspecto que aparece aqui, que nós chamamos de trígono. Ele é bem dinâmico, bastante, favorece muito a questão da iniciativa, mas muitas vezes a gente talvez tenha mais facilidade para conseguir realizar as coisas de uma maneira conciliatória com alguém, ou seja, né, conciliando os interesses com mais alguma coisa ou com mais alguém. Embora o Aquário favoreça bastante o quesito da indiferença e individualidade, Marte ainda está no signo de Libra, né? Então não está assim com aquele despojamento todo para uma atividade individual, sendo ele o que rege a ação, o movimento, a rapidez. Então a gente tem um pouco mais de facilidade para atingir as coisas, mas desde que seja conciliando com mais alguma outra coisa ou tendo apoio de alguém. E aí na manhã da terça, às 8h28, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso também aqui a Júpiter. Aí sim facilita bastante a coisa da individualidade, da independência, da autonomia, muito forte mesmo, e favorece mais o risco, pensando em elemento ar e elemento fogo, essa questão do calor, né, essa qualidade do calor fica bem acesa com esse sexto, que é um aspecto leve, e por isso facilita muito tomar iniciativas, buscar alternativas, pensando em Júpiter como um astro que expande os horizontes. Bom, é fácil também para a gente encontrar ideias. Esses dois astros, tanto Júpiter como Lua, quando em aspectos favorecem mudanças, como os próprios signos onde eles estão posicionados, tem uma relação com essa questão das ideias, da lógica, da atitude mais direta. Então a gente tem uma manhã de terça-feira animada mesmo, muito propensa para colocar as coisas em movimento, é muito boa para a tomada de decisão. Bom, mas aí ainda durante a manhã, às 11h37, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Mercúrio, que é esse que aparece aqui, é uma quadratura. Bom, os temas mais profundos, analíticos, é que sofrem, então a gente tem um favorecimento muito maior para as iniciativas, para a atitude, do que para a concentração, então pensem nisso. Porque na terça, se você tiver que lidar com um problema, com uma solução de um problema, na verdade, é muito mais fácil você tentar fazer a coisa de outra maneira do que ficar esmiuçando, olhando pequenos detalhes para tentar resolver o problema em si. Sabe aquela coisa de sai pela tangente, busca alternativa, não fique encucando com o problema. E aí o que acontece? Como a Lua e Mercúrio são os astros que regem a mente básica, a Lua tem essa relação forte com o humor, esse aspecto ele é propenso a um certo mau humor, né? Então tem que evitar isso aqui, ali no meados, né, em torno do meio-dia da terça-feira, porque o clima fica um pouco pesado, resistente, evita também entrar em discussões, principalmente essas discussões sobre temas que não são íntimos, não são próprios da sua vida, mas as ideias do mundo, pensamentos, né, coisas de pontos de vista, um pensa uma coisa, outro pensa outra, e esse aspecto ele favorece muito essa coisa de discussão. Evitem entrar nesse tipo de situação aqui na terça.
Às 8 horas da noite, ali 8 e 8, nós temos a lua ingressando em peixes. Aí o ritmo muda bem. Peixes já é um signo que tem um movimento oscilante, não é direto. E vocês vão perceber então que a noite da terça, ela tem um tom mais emotivo, oscilante, cai para uma coisa mais mística, mas não diria assim místico de todo mundo buscando um tema espiritual. Mas emocionalmente vocês podem sentir que a necessidade de um sentido maior por trás das coisas, de ideais maiores, fica um pouco mais facilitado. Eu não falo muito nesse sentido místico espiritual, porque nem todo mundo tem um caminho espiritual, espiritualista, tal, nem tem esse intento. Mas a lua em peixes, ela fala de um emocional vacilante, oscilante, e com essa coisa de idealista, né? Com essa tendência mais idealista, de querer sentido por trás das coisas. Na quarta, então, a lua em peixes vai chegar a um aspecto desafiador a Vênus. É um dia para se evitar riscos em torno de assuntos monetários e emocionalmente, e nos monetários, qualquer tema que vocês tiverem aqui na quarta-feira, o principal desafio é que a gente tem uma tendência maior a ver sentido nas coisas, como eu falei, né? Então isso tá bem desafiador. Por exemplo, às vezes a gente acaba enxergando respostas que não existem porque a nossa mente direciona muito para aquilo. Imagino que vocês já tenham vivenciado situações em que o quadro parece mostrar num caminho, mas aí a mente fica tentando disfarçar aquele caminho. Então ela fica falando, mas isso é melhor assim, isso está acontecendo para o meu melhor, sabe? E acaba distorcendo um pouco o foco das coisas. Essa distorção de foco, essa falta de objetividade, ela é bastante prejudicial para os temas cotidianos de nível geral, mas principalmente para os que envolvem dinheiro, compras, negociações, investimentos e os temas afetivos, principalmente, tá? Evitem conjecturar sobre possibilidades, porque a tendência ela tá nebulosa, assim, né? A gente acaba vendo significado onde não existe, distorce a realidade, tá bom? Bom, e isso acaba também levando a coisa para um sentido romântico de uma forma mais exagerada. Então, eu não vejo como um clima muito bom. Na quinta-feira, né, nós mantemos aqui a lua em peixes. Ela vai chegar a um aspecto bem harmonioso ao sol durante a madrugada, a 1h25. É místico, profundo e muito perceptível, aqui onde a intuição, a sensibilidade vem a nosso favor. Então, se no dia anterior ela estava bem precária, agora aqui na quinta a gente tem um favorecimento para ver as coisas além do óbvio. Como esse aspecto acontece na virada da noite, é bem propenso a sonhos, a respostas inusitadas, essa influência elevada aqui ao longo da manhã. Só que às 4 horas, ali 4h18, a Lua vai chegar a esse aspecto com Saturno. Ele é bem menos intenso do que esse com o Sol. E Saturno está totalmente centrado aqui na realidade mesmo, né? Com uma capacidade bem concentrada e construtiva. O teor do aspecto é harmonioso e ele favorece trazer os pés, né? Manter os pés no chão, ou seja, né? Cabeça nas estrelas e o pé aqui no chão na realidade. Então, conciliando uma influência que já estará diminuindo bem aqui, né, da Lua com o Sol e da Lua com Saturno, nós podemos ter uma percepção muito favorável que ajuda a lidar com projetos reais, né, que ajuda a gente a trazer ideias para concluir objetivos reais em um nível geral. Bem interessante essa influência. E depois, só às 19h52 é que a Lua vai chegar a um aspecto bastante harmonioso a Mercúrio. E aí o tom da quinta à noite é concentrado, é bem sensível, é muito propenso a temas esotéricos, a temas que envolvem a percepção, aos temas psicológicos, e a mente aqui divaga, mas divaga num sentido mais construtivo, eu poderia dizer, né? A facilidade para o tom imaginativo, né, para as questões da imaginação ficam bem elevada. Às 22h32 é que a Lua vai chegar a um aspecto bastante desafiador a Júpiter. E esse aspecto, ele pega um pouquinho pesado com a questão de risco. Evitem arriscar muito aqui na quinta-feira, seja qual for o tema. Estamos falando de duas casas regidas por Júpiter, das duas casas de Júpiter. Júpiter é o planeta que mais tem relação com justiça,
com a espiritualidade, com aviões. Não é um bom momento para se realizar viagens por aviões, mas enfim, né, considerando os mapas individuais, as cartas individuais, tem outras questões para se avaliar. Não tomem isso ao pé da letra. Mas para esse tema idealista é muito desafiador, bastante. E não é muito bom esse aspecto, este momento, na verdade, para delinear objetivos, porque a mente fica idealista, então acaba que a gente às vezes estabelece objetivos não muito reais para serem atingidos, aqueles objetivos bastante difíceis de serem atingidos. Tem que tomar bastante atenção em relação a isso, porque esse clima de tudo é possível, e aí faz a nossa mente devagar, pensar em coisas mirabolantes e tal, fica bem elevado, então tem que ter uma atenção muito forte sobre isso. Agora, pensando em ritmo cotidiano, é a questão do risco, como eu falei, evitem arriscar forte em assuntos que envolvam os temas monetários, prosperidade, espiritualidade, em tudo. O humor aqui, ele tá bem divagante, assim, sabe? Quando a coisa tira mesmo os pés da realidade. Bom, e aí na sexta, que nós vamos ter? A Lua já estará no signo de Áries. Ela vai chegar, na verdade, né, durante a manhã, às 8h48, né? Então a gente percebe aqui que às 6 da manhã ela está aqui no finalzinho de Peixes. Quando a Lua chega em Áries, muda bem o ritmo. O Áries tem um território bem direto, né? Objetivo, e facilita mais esse olhar para coisa única. Às 2h06 da tarde, é o Sol quem vai chegar a esse aspecto harmonioso com Saturno. Então, conciliando o clima emocional de Lua em Áries e o Sol em sexto ao Saturno, a sexta-feira é totalmente prática, muito favorecida para lidar com os temas objetivos práticos da vida cotidiana. Realizar propósitos de coisas diárias, tarefas de trabalho, pensar em estabelecer objetivos de longo prazo. Esse favorecimento aqui de Saturno nesse aspecto é interessantíssimo para essas questões de objetivos de longo prazo. E o clima para realizar as coisas de maneira prática é bom. Então, o que a gente tem aqui é uma sexta-feira muito produtiva mesmo, pensando em resultados de dia a dia, né? Pensando em coisas que a gente está colocando em movimento. Ele tem esse ritmo que não é propriamente assim super acelerado, mas vocês vão ver as coisas acontecendo, né? Não é aquele clima parado, mole, preguiçoso, não. Vocês vão perceber um certo dinamismo. E já no sábado, 9 de novembro, com a Lua ainda no signo de Áries, ela chega a um aspecto bem interessante aqui com Vênus, e é um sabadão mesmo, animado, super animado, para atividades de entretenimento, diversão de qualquer tipo. Também a gente tem uma facilidade para arriscar um pouquinho mais. Para os assuntos comerciais, é muito fácil decidir sobre as coisas, é muito descomplicada essa influência, e ela é animada assim nesse sentido de expansão mesmo, bem direta mesmo. Vocês podem perceber uma facilidade elevada aqui para atender os seus desejos, né? Do tipo, quero fazer tal coisa, então você vai conseguir achar um caminho para fazer tal coisa. Quero ir a tal lugar, vai conseguir ir a tal lugar. Ela não é propensa a problemas, ao contrário, facilita bem o fluxo, o andamento das coisas, e é alegre. É um aspecto bem alegre, bem interessante. Mas lá no final da tarde, basicamente, 4:45, a Lua vai chegar a um aspecto tenso aqui a Saturno. Bom, aí o humor fecha bem. Nós temos aqui uma Lua irritadinha aqui, né, animadinha, ansiosa em Áries, e Saturno em Capricórnio bem fechadão. Então, em termos de acontecimentos diários, o que a gente pode ter é alguns empecilhos estruturais. Por exemplo, você quer ir a um lugar, então de manhã era muito mais fácil, agora à tarde já não é. Se você quiser realizar uma compra, pode ter problemas de não encontrei aquilo que eu gostaria. E o humor, ele é pesado, então há uma tendência muito mais fácil a gente ficar emburrado com as coisas, a ver as pessoas assim com esse clima pesadão, pouco dispostas, né? Se a gente estiver pensando também, né, que Áries é casa de Marte, então a gente tem no jogo aqui os dois maléficos, esse clima emburrado, esse clima meio de briga, assim, né, meio briguento, ele fica intenso aqui durante esse final de tarde de sábado, então evitem cair na armadilha do mau humor, tá? E a pessimista, né, pessimista assim nesse sentido de, não vou fazer isso porque já nem vou fazer porque não vai dar certo, sabe, esse climão assim. Por isso, evitem esse momento para tomar decisões de assuntos importantes.
São essas as influências para esta semana que vai até o dia 9 de novembro. E na semana que vem a gente volta com mais uma avaliação. E aproveita para visitar o meu site, que eu mantenho aqui as promoções sobre os atendimentos e cursos, ok? Tem artigos novos lá também. Um abraço para todos vocês e até a próxima semana. Até mais!